Olá, você está no canal Sagrado Feminina, sou a Alana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Vamos ver hoje, gente, como é que tá o seu ser de luz. Seja crush, namorado, marido, junto, afastado, começando, separado, como é que tá essa pessoa? Vamos tentar ver um geralzão? Eu já vou pedindo o seu like para você não se concentrar aqui e acabar esquecendo. O like, o comentário é muito importante aqui para o crescimento do canal, nem que seja uma figurinha. E vocês já sabem os recadinhos costumeiros, né? Os vídeos valem para o momento que você abrir eles aí, não tem um prazo de validade, eles são atemporais. Basta você adaptar o seu gênero da pessoa, né? Se sai um arcano aqui, energia do arcano, você bota no seu gênero, tá? Também, gente, é importante que você peça seu mentor, seu anjo de guarda, aquilo que você acredita para trazer as respostas, porque aqui no canal a gente trabalha com mediunidade. Tá? Diariamente aí os mentores, Frei Rogério, Dona Miriam, Dona Rosa trazendo as mensagens. Tá? Quer uma consulta só na sua energia particular, exclusiva? Aí manda um e-mail para mim, que lá no e-mail eu passo o WhatsApp para você, tá? Vamos evitar aí deixar o WhatsApp aberto. Tem gente desocupada, tem uns tarados aí que não tem o que fazer, tem gente que só vai por curiosidade e tira o tempo, né? Mas manda um e-mail que eu passo o WhatsApp lá para você, no privado, tá bom? Lembrando que também temos oração. Todos os dias às 18, é só você deixar nos comentários o pedido de oração junto com a Casa do Caminho no WhatsApp, tá bom? Não quer expor ninguém, gente, bota só as iniciais do nome. Agradeço quem hypa os vídeos, quem tá se inscrevendo. Gente, é de graça para se inscrever, tá? Não paga nada. Um cliquezinho você tá inscrito e não perde mais o canal de vista. E ativa um sininho que tem aí, bota a opção todas, que todas as vezes que eu botar algo novo, você é notificado. Tem gente que às vezes diz, bah, tinha perdido você, né? Agora te achei de novo. É porque você não se inscreveu e não ativou o sininho. Às vezes você ativa e o sininho, sei lá, porque sai, a inscrição sai, acontece, tá? Coisas do robozinho do algoritmo. Então eu peço pra você dar uma verificada aí. Tem mais algum recado que eu esqueci, Frei Rogério? Quem quiser contribuir com o canal, tem o coraçãozinho, valeu, tá? E o e-mail também é uma chave Pix aí, que Deus abençoe e multiplique aí a 30, 60 e 100 por 1 na sua vida, tá bom? Bora, Frei Rogério, vamos dar uma investigada aí no ser de luz, às vezes é ser de cruz, às vezes é ser amado, às vezes é ser amargo, né? Então, vamos olhar? A primeira vibração que sai aqui, a vibração da pessoa. Às vezes pode sair espelhado as energias, aqui sai você. Se eu lembrar, eu tiro letrinhas, tá? Tem os bilhetinhos do Frei Rogério aqui pra tirar. Vamos ver aí a vibração da pessoa com relação a você no dia de hoje. Vamos investigar, fazer fofoca. Espero que estejam todos bem, gente. Vocês estão bem? Vocês falam da onde? Beijo aí pro pessoal de Portugal. Tem outros países também, Itália, França. Mas o pessoal de Portugal é fiel aqui no canal de carteirinha, né? Beijo no coração de vocês, beijo aí para todos os portugueses. Atendo bastante consulentes de Portugal. Vamos ver então? Pode sinalizar. Essa mesmo? A carta do mundo, gente. Aqui essa pessoa que você trouxe para a mesa, ou que às vezes você não mentalizou, mas aparece de graça aqui na mesa, né? Energia da criatura. É uma pessoa, gente, que tá finalizando ciclos na vida, tá? Ou tá começando ciclos novos aí, em qualquer setor. É engraçado porque nesse deck tem 5 pessoas. O número 5 é um número de mudança, tá? Eu vejo aqui uma pessoa que tá numa fase de mudança. Alguns estão encerrando coisas e outros estão iniciando coisas na vida. É uma pessoa aqui que, para alguns casos, não é para todo mundo. Talvez é uma pessoa, gente, que é um pouco egocêntrica, um pouco vaidosa, até um pouco egoísta, né? Porque essa carta aqui é a totalidade. E às vezes o individualismo em excesso se torna egoísmo. É quando você só olha para o próprio umbigo. Tem uns aqui que só olham para um próprio umbigo, ou tem uma dificuldade, né?
de ver as necessidades dos outros, não tem uma empatia muito genuína ou só quando lhe convém, que é como se essa pessoa achasse que tem o mundo nas mãos, ou que ela tinha o mundo nas mãos, né? O Frei Rogério falou aqui, talvez essa pessoa botou comida demais no prato, não deu conta de comer, tá? Ou foi uma pessoa que deixou coisas subirem para a cabeça dele ou dela, deslumbrarem, deixarem muito egóico, muito vaidoso, porque achou que talvez tinha o mundo nas mãos, tinha você nas mãos, muito garantida, né? Ou uma pessoa muito ambiciosa, muito gananciosa, que quer ter o mundo, tá? Só que essa pessoa talvez esquece que o mundo é redondo, gira, né? E às vezes capota. Porque eu tenho uma sensação aqui, olhando para essa carta na energia, que é como se o que essa pessoa fez ou está fazendo, que está encerrando um ciclo ou iniciando um ciclo, é como se a própria espiritualidade estivesse observando a conduta, as atitudes, as coisas da vida dessa pessoa. Tá? É como se tivesse uma sensação que uma força maior, sei lá, Deus, cosmos, o universo, o karma, tá? Porque aqui é Saturno, é causa e efeito, assumir as responsabilidades. Saturno muitas vezes pune com o karma, outras vezes o karma é benéfico. É como se a batata dessa pessoa, para alguns casos, estivesse assando ou assou. Porque é como se tivesse um cobrador, uma força maior, observando de longe todas as ações e as atitudes dessa pessoa. É uma pessoa que talvez está buscando muito as realizações de coisas materiais, carreira, ou uma pessoa, como eu disse, muito voltada só para si, as suas necessidades, né? O excesso do individualismo que se tornou um egoísmo, ou uma pessoa só voltada para o próprio ego, para o próprio mundinho dele ou dela, uma pessoa que não rompe essa bolha. E para alguns talvez ela quis ou quer, né, ganhar o mundo, ter o mundo nas mãos, ou todo mundo nas mãos, ou você nas mãos. Mas para alguns essa pessoa está passando por algum tipo de transformação, porque a carta do mundo tem o Ouroboros lá, que seria como a espiral de evolução. Eu sinto muito uma energia de uma pessoa que precisa evoluir. Alguns estão buscando essa evolução, outros necessitam e não estão fazendo. Estão aí dentro de uma bolha ou centrada só no próprio mundinho. E não está fazendo essa transmutação. Alguns têm a consciência e estão passando por essa transformação. Essa carta fala de compartilhar, então talvez tá caindo a ficha que precisa compartilhar, ser mais empática, transformar algumas coisas nesse ego, nesse orgulho, ou precisa fazer, porque justamente não tem isso. Essa carta, geralmente, quando ela vibra no positivo, é a melhor carta do tarô, é a carta da perfeição, da realização, da plenitude, no amor, na vida, felicidade. Se vocês estiverem afastados, talvez essa pessoa está tendo a consciência que tinha tudo isso com você ou poderia ter tudo isso com você. Ela está tendo essa lucidez. Mas para outros, essa pessoa precisa se libertar de muitas coisas. Para alguns, é até uma pessoa que se acha um pouco, é meio pavão. Mas ela está tendo consciência, ou ela tem consciência dos defeitos que ela tem? Tem. Para alguns está até caindo a ficha que precisa transformar, mas tem outros que não, que ainda vibram esse orgulho. Para alguns pode ser que essa volta ao mundo é que a pessoa foi viajar, ou quer viajar, quer conhecer outros lugares, trabalhar em outro lugar. Pode ter tido ou tem essa problemática. Aqui também tem é a carta do eterno retorno, então talvez se essa pessoa tem coisas negativas nela, talvez ela repita sempre os mesmos erros, produz sempre o mesmo karma, né? Por isso que não é feliz. Ou busca tanto a felicidade, busca tanto dinheiro, tudo isso, e parece que nunca alcança. Volta sempre a estaca zero, tem que recomeçar. Tem uma pessoa aqui, Frei Rogério está dizendo para alguns, que se é bonito, ela tem consciência ou ela se acha muito vaidosa nesse sentido e se usa muito disso, às vezes de uma forma errada, por motivos errados, né? Ou então é uma pessoa
que tem algum problema com a autoestima dela, né? Pelo contrário, ela não consegue se ver bela, ela não consegue se sentir bonita com ela mesma, e aí ela precisa dessa validação externa. Aí a pessoa vaidosa, pavão, né? Mas que no fundo tem uma estima baixa. Ela mostra isso, mas ela não é isso. Tanto que ela precisa da validação externa. E às vezes, né, para alguns casos, é fake, é o bichinho do pau podre, né? Mas tem uma autoestima, um ego lá no alto que se acha o pica das galáxias. Se acha a última bolachinha, a última Coca-Cola do deserto aí, né? E é o bichinho do pau podre. Aí um feio com autoestima, gente, é que nem uma metralhadora carregada, né? É a pior coisa que tem. Mas em todos os casos, para alguns aqui, nesse sentido, é uma pessoa que se acha muito, seja feio, seja bonito, tem autoestima baixa e precise da validação externa para se sentir bonito e mostra uma coisa, uma aparência que no fundo não tem aquela segurança toda. Aqui também tem uma questão de completude, né? Parceiros ideais, casamentos divinos. Talvez essa pessoa sabe ou sabia que você era muito complementar, vocês tinham coisas muito compatíveis, né? Na energia, nas ideias, nos objetivos. E aqui tem uma outra coisa, essa carta fala, no lado negativo, de alguém que não busca os objetivos. Tem muito uma energia de alguém que começa algo e desiste no meio, para no meio do caminho, né? Da empolgação, vai todo empolgado, daqui a pouco para, aí começa outra coisa, aí desiste, começa outra. Fogo de palha, nunca conclui nada, ou então muda de vontades como quem muda de roupa. De manhã eu quero ser bombeiro, de tarde eu quero ser policial, de noite eu quero ser astronauta. Aí começa o curso, para, né? É uma pessoa que parece que se desilude muito rápido, perde a empolgação muito rápido com as coisas, ou então desenvolve um hobby, hoje é apaixonado por aquele hobby. Estuda tudo daquilo, respira aquilo, sei lá, deu 3 segundos, 30 segundos na cabeça e já foi para outro. Né? Hoje eu sou amante de basquete, aí amanhã, o mês que vem, eu já queimo tudo que eu comprei, tudo que eu fiquei investigando, obcecado por aquilo, e agora eu tô apaixonado pelo hockey, sabe? Tem umas pessoas assim? Tem. E aí parece que nunca conclui nada, e tem alguns aqui que estão finalizando os ciclos e outros iniciando, mas tem alguns que estão iniciando um ciclo ruim, tipo assim, a pessoa faz alguma coisa que ela estraga a jornada dela e aí ela volta, sabe? Lá para trás na fila e tem que começar tudo de novo. Ela não avança, ela tá sempre nessa roda do sansara da vida dela, talvez repetindo os mesmos erros, os mesmos defeitos, não transmuta, não evolui. E aí, quando tá indo tudo muito bem, ela faz alguma coisa ou algo acontece por causa dela, da conduta dela, ideia dela, sei lá. E aí ela tem que voltar lá pro fim da fila para começar tudo de novo. Nessa coisa de repetição. Essa energia que eu sinto. Tem mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar aqui? Essas coisas eu falei, Frei Rogério. Acho que falei. Esse aqui? Os dois? Quantos? Tem 3. Eles para tirar agora 5 só. Depois eu tiro mais. Essa pessoa pode ser ela ou você quer alguma conclusão, né? Para alguns pode ser que a história de vocês não teve uma conclusão. Você espera uma retratação, uma satisfação, uma explicação, uma resposta, né? Parece que para alguns ficou sem essa conclusão. E aí eu digo para vocês, tá? Quando algo não tem solução ou conclusão para o nosso cérebro, ele fica obcecado por aquilo, ele tende a ficar obcecado. Então, o que eu aconselho, qual, Frei Rogério? O que eu aconselho para vocês é que tem coisas que você não vai ter resposta, nem explicação. Sabe aquela coisa de você pensar, por que fez isso comigo? Por que sumiu? Por que me bloqueou? Às vezes você não vai ter essas respostas e você vai ter que se resignar a isso. E aí, como você conclui esse tipo de coisa? Escreve uma carta.
como se você fosse mandar para a pessoa você encerrando o ciclo. Isso vai ajudar a sua psique a se desprender, porque se você não dá um fim em algo, o seu cérebro tende a ficar obcecado por aquilo, por uma resposta, uma explicação. E tem coisa, gente, que se a pessoa erra, você tem que entender que é um problema dela. Não tem a ver com você e talvez você nunca tenha resposta. Por que a pessoa foi FDP comigo quando eu só dei coisas boas? Talvez você nunca vai ter essa resposta porque o problema está no outro. Então pare de ficar procurando a resposta nos problemas do outro, quando o outro às vezes não está nem aí, né? E responda às suas respostas internas. Por que eu aceitei? Né? Por que eu estou me importando se a pessoa me deu uma satisfação ou não? Ela simplesmente bloqueou e sumiu. Por que eu estou me importando com isso? Ela já está dando a resposta ali que ela não se preocupou com você e não teve respeito por você. Então por que você está pegado nesse bloqueio, né, do porquê que fez, qual é o motivo, se a pessoa já está deixando claro com aquela conduta que ela não te respeita, que você não era importante, né? Então você começa a perguntar, por que eu estou me importando com isso? Eu vou mais escrever uma carta aqui fictícia e queimar, mandando a pessoa pra puta que los pare. Aí eu encerro o ciclo e vou viver minha vida. Meu cérebro não vai ficar obcecado naquilo. Porque senão, gente, você pira. E você fica aí ou querendo vingança, macerando respostas, mágoas e tudo mais que talvez você não vai ter. E que às vezes, gente, nem vale a pena. Você vai chafurdar, vai descobrir um monte de podre. Um monte de coisa que só vai fazer você se sentir mais arrependida de ter iniciado algo com a pessoa. Às vezes a ignorância é uma bênção. Não saber, às vezes, é uma bênção. Então deixa pra lá, gente. Encerra você o ciclo. Você não encerra, eu encerro. Você não decide, eu decido. Eu me isolei e fiquei em silêncio. Por não saber como me reaproximar. Olha aí, ó. Bem certinho pros casos que eu tô falando, tá? Digamos que a pessoa parou de falar com você, bloqueou você, ou não bloqueou, só não tá falando. Né, aqui, ó, eu me isolei e fiquei em silêncio por não saber como me reaproximar. Deve ter pisado na jaca. Então, já pisou na jaca antes. Né? Tanto que tá com medo aí de dar as caras. Por que você vai se importar com uma pessoa que não se importou quando ela tava magoando, desrespeitando, quando ela não teve nem aí pra você? Então, muitas vezes a resposta já tá ali. A pessoa me bloqueou, sumiu, deu linha na pipa. Já tá ali a sua resposta, ela não te respeitava, ela não se importava com você. Então, por que você tá preocupado em saber o porquê ela fez aquilo? Já tá implícito. Fez porque era, sei lá, mau caráter, FDP. E aí o seu cérebro, não tendo uma conclusão, gente, ele fica alimentando historinhas. Ah, talvez ele ficou doente, me bloqueou, não pôde desbloquear. Né? Talvez ele sofreu um acidente, perdeu todos os dedos, então ele não pode digitar, ele não pode desbloquear. A sua mente vai tender a ficar tentando dar um final para aquilo, criando mil hipóteses, e você presa nisso. Minha vaidade me faz querer a atenção do sexo oposto. Olha aí, eu não falei obrigado, Frei Rogério. O senhor nunca me deixa passar vergonha aqui, dizer que eu tô mentindo da energia. Tá, é o pavão se acha. Minha vaidade me faz querer a atenção do sexo oposto. Meu vício em flertar, ter contatinhos e trair são incontroláveis. Meu ego coleciona troféus. Então, talvez, para aqueles que deu linha na pipa, sumiu, bloqueou, fez isso porque foi atrás de outra. Tá investindo em outra vítima, outra pessoa. E você aí olhando pro celular dia e noite, né? Para ver se desbloqueou, para ver se dá sinal de vida. Refém, né? Virando viúva de pessoa viva. Justificar meus erros e minhas escolhas erradas me faz sempre continuar errando. Olha o que eu falei ali, ó. Erra, pronta, volta pro fim da fila, começa tudo de novo. Justificar meus erros e minhas escolhas erradas me faz sempre continuar errando. Enquanto você não olha para as sombras, você não vê o que está errado e você não muda com consciência, né? Continua voltando como seu destino, foi como Jung disse. Aí a pessoa fica justificando os erros e as cagadas que faz e continua fazendo. Porque ela não olha para o problema, ela não denomina cada sentimento, cada falha, cada coisa e dá justificativa. Continua errando. Crenças e padrões mentais me impedem de ser feliz. Olha aí, ó. É o causador da própria infelicidade. Aí volta para o fim da fila e recomeça tudo de novo. Imaginar você nos braços
de outro alguém me atormenta e sofro demais. Olha aí, ó. Onde quer que eu vá, o que eu faça e com quem eu esteja, você está sempre comigo. Olha aí. Aí faz, apronta, erra e depois fica levando você para cima e para baixo aí, pela culpa, pelo arrependimento. Você é tudo que eu sempre quis para mim. É você falando ou é a criatura? Me lembro de você e do que vivemos com saudade e perco a noção do tempo. Essa aqui tem saído bastante. Então vamos ler de novo? No final, se ele quiser, eu tiro mais alguns e releio. Eu me isolei e fiquei em silêncio por não saber como me reaproximar. Pode ter acontecido, estar acontecendo ou prestes a acontecer. Então, talvez eu me isolei ou eu estou isolado e estou em silêncio ou fiquei em silêncio por não saber como me reaproximar. Minha vaidade me faz querer a atenção do sexo oposto. Meu vício em flertar, ter contatinho e trair são incontroláveis. Meu ego coleciona troféus. É o 7 de copas, né? Tudo que eu falei aqui do ego, da vaidade e do se achar. Justificar meus erros e minhas escolhas erradas me fazem sempre continuar errando. Na minha terra, a gente chama pessoas assim de pau no zóio. Não sei como é que é na terra de vocês, né? Pau no zóio, arrombado. Ai, Lana, você fala uns palavrão chulo. E fazer isso aqui e ser isso aqui não é de baixo calão? Né? A pessoa que trai, que precisa se sentir o gostosão, a gostosona pro sexo oposto, flertando, contatinho, que não controla o pirulito e achando é o quê? Não é de baixo calão? Né? Então tem que ser chamado de um adjetivo de baixo calão. É um FDP, é um arrombado, é um pau no zóio. É esse tipo de gente, né? Porque adianta vir aqui e falar, ai, é um coitadinho que não tem controle, né? Dos instintos primitivos sexuais. Não, é o FDP mesmo, tá? Porque quem não tem controle do pirulito e da chana, gente, é bicho, é animal. Né? O que nos difere dos animais é justamente a capacidade de raciocínio, para não agir que nem um bicho no cio. E a pessoa tá dizendo que não tem esse controle. Eu não se controlo. Igual aquele meme, eu não se controlo, né? Então tem que falar coisa de baixo calão mesmo, porque é um ser humano de baixo calão. Crenças e padrões mentais me impedem de ser feliz. Imaginar você nos braços de outro alguém me atormenta e sofro demais. Onde quer que eu vá, o que eu faça e com quem eu esteja, você está sempre comigo. Chuta que é macumba. Né? Encosto vivo, porque daí ele tá lá no vucu-vucu com outra pessoa e você tá lá. Sendo a terceira pessoa no vucu-vucu. Eca, né? Sugando a sua energia. Me poupe. Aí quando eu falo uns adjetivos aqui de baixo calão, é porque eu sou bagaceira mal educada. Você é tudo que eu sempre quis pra mim. Me lembro de você e do que vivemos com saudade e perco a noção do tempo. Vamos ver mais. A minha família, gente, eu não sei a geração de vocês. Minha família, sou do tempo que mãe e pai falava palavrão e fala palavrão a rodo. A gente aprende a ser alfabetizado na minha família em 3 idiomas. Português, gritando e palavrão. Tá? Que a família que tem 50% de Catarina não fala, berra. Tá falando aqui, os vizinhos estão escutando a conversa, né? Porque fala berrando. E faz parte. Né? O brasileiro que diz que não fala palavrão, acho que a gente é o povo que mais fala palavrão. E às vezes nem é por maldade, é pontuando ou querendo aliviar um estresse. Né? Porque às vezes um palavrão é o que define melhor. Né? A situação, a pessoa. Aí eu acho engraçado que tem... Ai, né? Você tá falando que é corno, a palavra é de baixo calão. Pois é, e a pessoa tá lá dormindo com outra, traindo você, é o quê? Aí tá preocupada com o meu vocabulário, mas com o que a pessoa tá fazendo não se preocupa. Né? Enfim, é hipocrisia. Eu tô cagando e andando também, gente. Eu sou o que eu sou, falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, gosto quem gosta, não gosta quem não goste. Nem Jesus agradou todo mundo, imagina eu que não faço a menor questão, menor esforço. Como é que tá aí? O senhor ri, né, Frei Rogério? Frei Rogério já acostumou, gente. É 46 anos junto. Né, Frei Rogério? Tem outra coisa, tá, gente? Frei Rogério, bater um papinho aqui. Frei Rogério é Sagitário. Sagitário é de boa, é bem humorado. Sabe dar risada das coisas.
Ele mente que é taurino porque ele foi ordenado com o nome de Rogério no mês de maio. Aí ele diz, eu nasci como Rogério em maio, então eu sou touro. Mas na verdade ele é sagitário. Nasceu final de novembro, né, Frei Rogério? Eu não pergunto muito essas coisas pro Frei Rogério, não, gente. Desde criança, porque eu tomava umas lapadas dele quando eu perguntava da vida precessora, pregressa dele. Então ele falava muito pouco. E eu também acho que não agrega muita coisa, então eu não pergunto. Mas um dia eu perguntei, né, se o senhor nasceu Henrique, por que o senhor escolheu Rogério? Quando o senhor foi ordenado? Ah, por causa de São Rogério. São Rogério. Uhum. Pergunta se eu sei quem é São Rogério, gente. Não faço nem ideia. Então, como ele não explicou, também não sei quem é, tá bom. Escolheu o Rogério porque era São Rogério, era o quê? Um bispo. Tá bom. E escolheu esse nome. Uma vez eu pedi, já contei isso aqui. Criança, né, gente? 11, 12 anos. O senhor era alemão, o senhor pode me ensinar alemão, né? Sabe aqueles pra mim? Você quer aprender alemão, você vai fazer como todo mundo aí faz que tá encarnado, vai pra escola. Então tá bom. Esse é o Frei Rogério, gente. Nunca vi, todos esses anos de vida, a imagem fluídica dele, sério, com cara sisudo. É sempre um sorriso, sempre uma paz, sempre bonachão rindo das besteiras que eu falo. Chega de papo, né? Depois vão me xingar. Aí, gente, ó, pergunta que eu quis saber, como é que tá a vida do ser de luz, que é o tema. O que eu vou dizer pra vocês? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo com os próprios olhinhos de vocês, tá? E, inclusive, esse enforcado, gente, tem 2 corvos lá em cima, ó. Vocês sabem o que significa, né? Tava lá esperando o vivente pendurado bater as caçuletas, os corvos já estavam ali esperando pra comer os pedaços. Então, como é que tá a vida dessa pessoa, gente? Literalmente de ponta cabeça, tá? Tá sofrendo horrores. Qualquer tipo de sofrimento, especialmente o emocional psicológico, que é o que essa carta fala. É uma pessoa que enfiou os pés pelas mãos, com certeza com relação a você. Ou enfiou os pés pelas mãos em alguma situação na vida dele, que ele se nosou, se enroscou nas próprias coisas e cagadas que fez. E o problema é que o enforcado fica assim quando ele pode sair. Olha ali, ele tá só por um pezinho. Nem as mãos desse aqui estão amarradas. E por que não sai se tá sofrendo e causando a própria infelicidade? Porque é orgulhoso e teimoso. Essa carta fala da teimosia e do orgulho que produz o próprio sofrimento do vivente. Tá? É uma pessoa que não consegue mudar o ponto de vista, né? Ela não quer mudar ou ela não consegue mudar, ela é sempre a vítima, tá? Ela gosta de justificar, como diz aqui, ó. Justificar meus erros e minhas escolhas erradas me fazem sempre continuar errando. Tá aqui, é o enforcado, tá? Porque quanto mais justifica, mais é permissão para continuar errando. Quando não se responsabiliza pelas cagadas, pelas coisas que tem erradas, condutas, as ideias, joga no colo do outro, continua repetindo. Então como é que tá essa pessoa, gente, toda estropiada? Se tá numa outra relação, tá tóxico, a rotina tá horrível, tá? A finança deve estar uma droga, tá se sentindo pressionado por algo, por alguém, tá se sentindo sacrificado. O problema é que faz a vítima. É sempre os outros que são culpados, é sempre o mundo, a circunstância, a vida. Ó dia, ó vida, ó mês, ó azar, que nem a hiena lá do Lip Hard, do desenho, né? Se você sabe que desenho é esse, já sabe, né? Tá na fila do asilo que nem eu. Então, gente, aqui, essa pessoa tá toda fufu, tá? Mas ela não muda o ponto de vista, é uma mula empacada. E é por isso que sofre, e continua sofrendo e repetindo sempre o mesmo padrão. Para alguns, essa pessoa tem algum vício. Compulsão, excesso, tá ali, eu não consigo me controlar do vício do contatinho, trair, tarará, tarará, né? Validação, ego, orgulho dos outros validar, se sentir o pica das galáxias, mas pode ser qualquer vício, de qualquer coisa, vício de conduta, de repetição, de entorpecente, de bebida, de promiscuidade, de pornografia, ou é o excesso de raiva, de orgulho, de ego, de ira, de preguiça. Tá? A compulsão é aquela compulsão por comer demais, é compulsão por acumular coisas, é compulsão de comprar sem controle.
É só vocês adaptar o que essa pessoa tem de torto, tá? E ela nunca é a pessoa causadora de nada, ela é sempre a vítima. Ela joga tudo as culpas nos outros e justifica. É uma pessoa, para alguns, influenciável pelas ideologias, pela modinha, pela cabeça dos outros. É uma pessoa que às vezes abre mão dos objetivos. Como eu disse aqui, ó, começa algo e para, começa algo e desiste, começa algo e perde interesse nas relações, na vida, no trabalho. Tá? Mal e porcamente se trabalha e é Caxias de trabalhar todo dia direitinho, é aquela pessoa que é infeliz no que faz, não pensa em progredir, não estuda, não faz nada, só reclama. Dia após dia ela reclama da função que ela tem, do trabalho que ela tem, mas ela está há 50 anos lá no mesmo trabalho. Sabe? E aí é o que murmura, aqui tem muito, eu sinto muito uma energia de murmurador. Reclama, murmura, tá sempre xingando, sempre de mau humor, sempre azedo com a vida, com tudo, com as situações. E ele é sempre o coitado, ela é sempre a coitada. Para alguns tá até magiada, eu vou confirmar aqui. Tá? Neuroses, psicoses, paranoias, porque aqui é regido por Netuno, igual doido, louco. Tá? E tá numa situação, numa posição extremamente desconfortável com você na relação, diante do que fez, do que não fez, do que disse, do que deveria ter dito. Tá? Tá todo fuzilado. Tá? E precisa do quê? De mudança, mas a pessoa não faz. Ela precisa sacrificar velhos hábitos, coisas que ela não muda nela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. Né? Ninguém me muda, é turrão, é teimoso, inflexível. E causa o próprio sofrimento. Como é que tá? Fuzilado e mal pago, sofrendo. Principalmente, sofrendo na mente, no emocional. Ele não gostaria de estar lidando com as situações que tá, mas ele não destrói os padrões aí que restringem a felicidade. Ele não destrói, não rompe com esses paradigmas. Tá? E às vezes, gente, tem que aceitar os reveses da vida, os infortúnios. A carta do enforcado diz que quando você se dispõe a mudar, é muito rápido assim, ó. Para as coisas mudarem radicalmente, você fica de boa. Mas precisa querer mudar. Aqui tem uma coisa. Eu sinto na energia desses dois corvinhos aqui, que para alguns, não é para todo mundo, tem umas pessoas só esperando para ver a queda. Tá? Desculpa, mas é. Os urubu esperando a bater as caçuletas para comer a carniça, é. Então tem pelo menos duas pessoas aqui querendo que essa pessoa se fofa mesmo. Pode ser uma delas você? Pode. Não tô aqui para julgar ninguém. Tá? Mas é como se tivesse duas pessoas esperando essa pessoa se lascar total, se ferrar de todo, para tirar alguma coisa dessa situação. Ou para tirar alegria, felicidade, porque viu se fufê, né? A vingança, como é que é? O Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma envenena, mas tem uns que estão esperando. Pode ser que tenha alguém esperando ele se lascar para pegar algo que é dele, tirar algo que é dele. É os urubu na carniça, aqui no caso é corvo. Tem pelo menos duas pessoas aí comemorando, ou esperando, ou aguardando para pegar os despojos ou para comemorar essa pessoa aí, ó, tomando bem tomado. Tá? Essa energia. Vamos ver mais? Um complemento aqui, por gentileza, espiritualidade. Gente, quando o enforcado para mim, como taróloga, é a pior carta do baralho. Tá? Você pode até achar que é o diabo. Tá? Para mim, o diabo é a segunda pior. Pior para mim é o enforcado. Complemento. Aí, gente, a raposa. Não diz que tem gente interessada em alguma coisa aqui, ou em ver a desgraça, ou em ver a destruição, a queda, ou esperar aí ele tombar para tirar o que ele tem de despojos, tá? E como é que tá, gente, essa pessoa? Já vou dizer para você, para alguns rondando, vigiando, observando você. Tá? Então tá lá, esgualepado, pendurado, todo lascado, mais com ciúmes de você, até com inveja de você. Tem uns que se ele tá todo ferrado até financeiramente ou na vida, ele tá até com uma certa invejinha se você tá bem. Tá? Aí uma pessoa, gente, aqui, que fica, tá stalkeando você,
investigando, observando, rondando ou perguntando de você para pessoas. Porque aqui é uma carta que demonstra muita curiosidade. Tá? E como é que ele tá? Tentando usar da esperteza e da malandragem para sair da situação que tá. Tá? Eu não queria estar perto dessa pessoa aí não, porque esse aqui é o golpe em forma de gente. Tá? Aí que mora o perigo, aí que mora o perigo. É esse aqui. Tá? É o Agostinho Carrara da vida aí. Essa criatura. Então, como é que ele tá? Querendo dar golpe em alguém, passar a perna em alguém ou ser interesseiro com alguém para melhorar a situação dele. Aí você adapte. Pode ser o interesse de tirar algo emocional da pessoa, o amor, o afeto, a atenção, o carinho, a validação. Pode ser tirar algo em dinheiro, pode ser tirar uma vantagem. É por isso que tá ferrado. Você queria entender por que tá na situação do pendurado? Tá aí. Né? Uma pessoa com a conduta de raposa, que quer sempre ser o espertinho, tirar vantagem de tudo e de todos, ou que só se relaciona a qualquer tipo de relação, amizade, parceria de relacionamento afetivo, familiares, o que for para tirar vantagem. E essa pessoa aqui tá todo atrapalhado. A raposa é atrapalhada. Ele tá com medo de se aproximar de você, por isso que ele só ronda, ele só observa. E Frei Rogério falou aqui que ele tá não só com medo de como você vai reagir diante do que ele fez, que ele sabe, tem culpa no cartório, tem consciência, mas tá até com vergonha. Porque onde é que essa pessoa cheia de orgulho e de ego, estando todo ferrado assim, onde é que ele enfia todo esse orgulho, esse ego? Então ele tá dando um tempo, observando e tarará, tudo mais, até com uma certa inveja, como eu falei, esperando. Tá? Para ver se ele tem uma brecha, uma oportunidade. Ou ele vai vir se fazendo de vítima, vai vir pedindo um conselho, vai vir pedindo uma ajuda. Vai vir testando você para ver qual vai ser a reação que você vai ter. Oi, sumida, esqueci minha cueca aí, minha calcinha aí. Mas ele vai dar um tempo. Porque por agora ele não vai fazer nada. Não vai comunicar, não vai fazer até porque ele nem vai poder. Porque ele tá com a vida tão estrupiada, tão lascada, que não tem nem como essa pessoa pensar em relacionamento. E se ele tá num relacionamento tóxico, gente, aqui com alguém, ó, isso aqui, gente, deve estar vivendo um inferno na infelicidade. Que talvez ele quis ser esperto e ele arranjou uma raposa lá. Tá 10 vezes mais esperta que ele que ela. Ele acha que ele deu o golpe e ele que levou o golpe. Caiu numa emboscada, numa armadilha, ele fez arapuca, ele mesmo caiu. E se ele não tá com ninguém, a arapuca que ele caiu foi o que ele fez pra você. Se ele foi blefar, se ele aprontou, se ele mentiu, se ele traiu, se ele adulterou, tudo voltou contra ele, e com força. E aqui, gente, essa pessoa vai vir com conversa fiada quando vier. Ele vigia você, ele tem ciúmes, posse de você. Ainda se acha no direito disso, é estrupício. Tá? É uma pessoa gananciosa, mentirosa, falsa, interesseira do caramba. Isso aqui foi livramento, tá? Se vocês deram um bico aí na pessoa, uma bicuda, isso aqui é livramento. Tá? E, de novo, gente, aqui, ó, as crenças limitantes que impedem essa pessoa, 9 de paus. É a reputação dele, a imagem dele. Né? Se ele tá numa relação, é o casamento que ele tem que manter a imagem. O que a sociedade vai dizer, a igreja vai dizer, a família vai dizer. Se ele quer manter a imagem do pegador, ninguém me controla, né? Do machão. Ele quer manter o orgulhosão, eu não cedo pra ninguém. Né? Se é a piriguete lá, que eu não sou de ninguém, eu sou livre para fazer o que eu quiser, ninguém me prende. Ele quer manter essa imagem. Ele quer manter a reputação que tem. E cheio de crença limitante. Para alguns, as diferenças que vocês tinham, de idade, de etnia, de religiosidade, a forma como um ou outro foi criado, né? Ou é aquele tipo de pessoa que é machista, né? Qualquer tipo de preconceito. Né? Eu como do lixo, mas eu não volto atrás, eu não dou o braço a torcer esse tipo de gente. E quanto mais é assim, mais se lasca. Tá? E para muitos ele tá camuflado aí, ó. Não é notado, invisível aí querendo saber de você. Tá? Para alguns não tira o olho da sua vida, controla você à distância. Por quê? Porque para alguns, gente, a sensação de controle para essa pessoa é a única coisa que não faz o doido aqui do enforcado pirar de vez em Netuno.
tá? Eu preciso sentir que eu ainda controlo você ou a situação, alguma coisa, porque tá tudo tão fora do controle que se ele não tiver essa sensação de controlar pelo menos você de longe, ele pira de vez, tá? Esse aqui, ele tá à beira de um surto, literalmente. Tá? Mas ele tá morrendo de medo de aproximar, então ele fica rondando, ele vai dar um tempo, ele vai tecer uma estratégia. Para alguns eu não vou mentir não, tá? Do que o Frei Rogério tá falando aqui. Se essa pessoa já teve condição de apenado, tá aprontando de novo, tá? Rapidinho, esse aqui, se continuar nesse pé, volta pro chilindró. Tá? Porque para alguns tá dando golpe, fraude, roubo, coisas ilícitas. Tá? Se tá mexendo com as paradinhas lá irregular, né? Interceptação, receptação, tráfico, sei lá o que que tá mexendo, logo, logo se daí volta pro chilindró. Tá? Porque esse aqui é metido a malandro. Ele quer ter, mas ele não quer ter que trabalhar, ele quer ter do jeito fácil, na malandragem, ou passando a perna nos outros. Ou se associando com as pessoas. Tá? Então, para aqueles que já tiveram essa situação, tá arriscando a voltar. E para quem nunca teve, tá arriscando a rodar. Você conhece bem como é que é o estrupício aí, depois você me conte. Tá? E ele pode estar tentando sim tirar vantagem de alguém, nem que seja uma nova Raposildes, um novo Raposão. Tá? Para tirar alguma vantagem, nem que seja para lavar as cuecas dele ou dela, cozinhar para ele ou para ela, um pato que ele quer arranjar. Para dar uma carona, para ajudar nas contas, qualquer coisa. Tá? E se ele trocou você pela Raposildes, bem feito pelo Raposão, tá se arrombando no nível aí, ó. Tá? É digno de bater palma essas duas cartas aqui, de como é que tá a vida do estrupício. Então, se você tava sendo um dos corvinhos aqui, esperando, né, pra essa pessoa se lascar no nível hard e você rir, pode começar a rir, porque esse aqui tá se arrombando. Tá? Como é que tá a vida assim? E ele tá cheio de segundas intenções aqui, ó. Só que ele tá dando um tempo, tá? Seja com você ou com outra pessoa. Então, se ele tiver planejando um golpe aqui, antes os outros do que você, né? Porque se a pessoa lá é besta também de cair no golpe, na falácia, porque esse aqui tem mais lábia que Satanás, tá? Esse aqui ele vem de areia no deserto. A conversa fiada, se você olhar no dicionário conversa fiada, tá a foto do bonito lá. Tá? E ele fica investigando você, isso que é mais interessante, com ciúmes. Então, gente, eu podia parar essa leitura aqui. Como é que tá a vida? Toda lascada. E pior que deve estar fingindo aqui, ó, que não tá tintindo nada, que tá ótimo. Né? Tá fritando merda pra comer torresmo, mas não desce do salto. Aqui, o Frei Rogério falou que para alguns ele tá encontrando até rivalidades, tá? Pode ser no trabalho, nas amizades. Tem gente que não gosta dele, não vai com a cara dele, tá querendo puxar o tapete dele ou dela. Com calúnia, difamação, fofoca, intriga, aumentando coisas. Pode ser no trabalho, na vizinhança, nas amizades. Tá? Tem gente aqui querendo mais, talvez, do que você ver ele ferrado. Tá? Porque, como eu disse, aqui tem pelo menos que eu senti energia, Frei Rogério... me fugiu a palavra, Frei Rogério concordou, pelo menos duas pessoas, tá? Esperando aí, pra ver se aí ser comido vivo lá pelos abutres. Possessivo, ciumento, malandro. Tinha uns malandros aqui da boemia, né? Aí, ó. E, gente, o coração dessa pessoa aqui deve estar destruído, né? E os objetivos que ele fica procurando aqui, gente, dificilmente alcança, tá? Ou alcança e perde. E aí ele fica pensando aqui com relação a você que você era o amor verdadeiro. Né? O seu afeto era verdadeiro, a sua amizade, a parceria, o melhor amigo, a melhor amiga dele ou dela. Seus sentimentos, a felicidade que tinha com você, seu carinho, sua ternura. Era tudo genuíno. Né? E agora você tá com cautela de entregar sentimento, você tinha um amor incondicional, alguns tinham família com essa pessoa, né? E além de tudo é todo melindroso, né? Todo dodói. Ele pode ofender, falar o que quiser, você falar uma coisinha assim, o dodói se fecha, fica bicudo. Né? O quanto você era uma alma pura, sincera, fica lá o seu abraço curava, o seu carinho, o seu amor. Né? E ele não foi recíproco. Ou ele aprontou.
toda a sua dedicação, cuidado e proteção que talvez não deu valor. Aí agora fica chorando lá, né? Por quê? Porque talvez agora você foi esperto e viu que não era amor, né? Era cilada. Não era amor, era cilada. E aí agora a gente fica choramingando lá. Os objetivos que ele tinha com você, os planos, ele tá tentando desesperadamente manter. Tá? Vou dar um exemplo. Vocês tinham planejado que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro. Ele continua tentando manter esses sonhos, planos e projetos, esses objetivos que fez com você. Mas sozinho aqui, como é que tá? Ladeira abaixo. Né? Estagnado total. Nada anda, nada progride. Pelo contrário, para alguns aqui, tá retrocedendo. Voltando lá pro fim da fila. O que essa pessoa pretende fazer em relação a você? A princípio vai ficar só observando, esperando o momento certo aí para voltar, tentar puxar você aí para malandragem dele ou dela. E esse aqui, para alguns, vem muito na vitimização, tá? Eu tô doente, tadinho de mim, meu cachorro morreu, né? Ele vai vir sempre contando histórias aqui para apelar para sua empatia, para o seu amor. Então já fique sabendo. Aí, o que vai fazer, gente? A princípio, tão cedo nada. É uma carta de passividade, de dualidade. Tá? O conflito interno que essa pessoa tá, gente, ele tá pagando os pecados. Tá? O interno dele tá brigando com ele mesmo. Tá? É como se ele tivesse numa dualidade, num conflito. Vou, não vou, o que eu faço? Volto atrás, não volto, o ego não deixa, o orgulho não deixa. Tá? Tá no mato sem cachorro, gente, aqui. E aí, morrendo de saudade, nostalgia, né? Eu não queria ter tomado as decisões que eu tomei, feito as escolhas que eu fiz no impulso, todo arrependido, né? Mas o que vai fazer? Nada. Até porque, gente, essa pessoa tá num conflito muito grande, com muito medo de se aproximar, aqui é medo. Tá? Para alguns ainda pode estar sob influência aqui, ó, álcool e drogas, para alguns. Tá? Para alguns tá com depressão, tá entrando numa depressão e tentando fingir que não tá sentindo nada. Tá aí desesperado, querendo um ciclo, uma mudança, uma virada de sorte. Tá? Que fala até de transtornos mentais, ó. Tá pirando? Tá. E isso é consequência do que ele plantou na vida. Tá? Os sentimentos tá todo inconstante, o humor tá inconstante, eu não queria estar perto dessa pessoa. Deve estar dando coice em todo mundo. Tá murmurando, rabugento, praguejando, xingando. Deixa eu ver se esse aqui tem essa coisa de pavio curto. Essa mesmo? Ó, respondeu sim, tá? É uma pessoa, essa carta fala de paciência. Eu quis justo saber se é pavio curto. Esse aqui ele não tem paciência com nada, nem com ninguém. É o pavio curto estourado. Tá? Ainda mais que é um rei de espadas. Aqui é mandão, é turrão, é teimoso, é gelado, é frio. Rude até. Tá? Então tem uns aqui, gente, que deve estar insuportável conviver, olhar para as fuças desse cidadão. Coitado de quem convive, quem trabalha, quem tem que interagir com esse traste dessa pessoa, tá? Ele tá buscando se manter o mais isolado possível aqui, ó. Tá? Ficar na dele. Mas coitado de quem tá perto. Porque paciência aqui passou longe desse. Porque foi justo o que eu quis perguntar. Ele tá numa instabilidade total de humor. Tá todo sensível, todo melindroso. Deve estar brigando com todo mundo aí, o cidadão, a cidadã, porque tá arranjando rivalidades aqui, ó. Inimigos ocultos. Tem gente querendo a cabeça dessa pessoa aí mesmo, não deve ser só vocês, não. Aí, ó. Nuvens. Esse aqui, gente, se ele não tá ainda numa camisa de força, tá perto, tá? Porque esse aqui, ele não tem certeza mais do futuro, tá tudo instável. Tá numa tempestade emocional, não consegue enxergar mais nada com clareza, gente. Tá? Ouso dizer aqui que essa pessoa, para alguns no pé que vai, gente, para essa pessoa fazer uma cagada muito grande, não demora. Tá? Porque é uma pessoa que tá totalmente com o emocional instável. Esse aqui é o barril de pólvora prestes a explodir. Tá? E o que vai fazer em relação a você? De novo, ele quer uma reconciliação, mas não vai fazer nada. Porque ele nem sabe o que fazer, ele não sabe. As emoções estão muito assim, ele vai esperar passar essa tempestade emocional, as coisas acalmarem.
tá? Vai ficar com paciência, se acalmar, ficar tranquilo, recuperar o equilíbrio aqui para ele pensar em se aproximar de você, tá? E o Frei Rogério falou aqui que para alguns ele tá muito irritadinho com você, porque talvez ele não tenha mais controle de você, talvez está em segredo aqui, ó, a sua vida, mistério, segredo, você tá em silêncio também. Tá? Isso tá perturbando mais ainda a mente dessa pessoa, porque pior do que ele ter a sua raiva, uma reação negativa sua, é ter a sua indiferença, a sua frieza e não ter nada. É ele ver você calma, tranquila aqui nos lírios, centrada, em paz, vivendo sua vida, e parecer que ele não foi especial e que ele nunca existiu. Isso tá tirando o chão dessa pessoa, porque tem um ego muito grande. Então, pior, ele preferia ter o seu ódio, a sua raiva, que você brigasse, xingasse, causar qualquer coisa que fosse de alteração emocional sua, do que não ter nada. Tá? E para muitos, não saber de você, da sua vida, e você tá mantendo coisas em segredo, em silêncio, tá deixando doido. Tá? Se você queria pirar o cabeção dessa pessoa, fazendo silêncio, mas não aquele silêncio sem significado, de birra, de vingança, não, aquele silêncio com propósito. Eu estou em silêncio não porque eu estou fazendo birra para você, eu estou em silêncio porque eu estou seguindo a minha vida e você não me interessa mais, é como se você não existisse. Né? Você não é nada, você não é ninguém para me tirar a paz, o sossego, nada. E isso está deixando a pessoa pirada. Tá? Porque é a destruição do ego desse ser humano. Então, gente, como é que tá assim? Tá? Esse aqui deve estar pedindo aí, ó, para os mentores, o que ele tem fé, ou se ele só tem fé quando corre para Deus só quando precisa, tá desesperado. Tá pedindo aí para alguma coisa da espiritualidade, a providência divina, a gente ajudar. Seja ajudar a chegar perto de você, ou você abrir condições para ele se aproximar se você bloqueou, né? De repente tá querendo um sinal seu, um sinal da espiritualidade. Esse aqui deve estar apostando, gente, em todos. Ele tá rezando para Alá, para Oxalá, para Jeová, tá? Para tudo. Tá atirando para tudo que lado na espiritualidade para ver o que funciona aqui. É isso, não sei vocês, eu não tenho pena não, porque já saiu logo aqui a carta do enforcado, então eu não vou ter pena não. Tá, enforcado com raposa, gente, eu quero mais que faleça. Sair essa energia para mim, na minha jogada, eu quero mais que a pessoa faleça. Tá? Que pare de respirar e deixe de existir na Terra, porque esse tipo de energia aqui, seja para amizade, relacionamento, quem for, é tóxico o bagulho. Tá? Ó, eu não ia falar isso, mas o Frei Rogério lembrou, tá? Essa pessoa pensa bastante aqui, ó, constantemente em você, e como sai aqui para alguns no período noturno, outros diurno. Aqui o Frei Rogério frisa que é na fronteira do dia e da noite, tá? Então tem alguns que quando começa a entardecer pensam mais, ou quando começa a amanhecer, tá? Pensa mais em você por algum motivo. Sei lá, olha o céu, as nuvens, as estrelas, a água, lembra de você. Ou ele tem uma rotina aí de vida que é sempre no crepúsculo ou no amanhecer que a pessoa pensa mais. Sei lá por quê, mas tá mostrando aqui. Tá? Deixa eu ver se essa pessoa, para algum... Já vou dizer para vocês que se a pessoa tá com alguém ou tá investindo em alguém, você pode ter certeza que para aqueles que trocaram você e estão com o raposo e o desraposão, tá tóxico. Bagulho lá, tá? Tóxico. Mas se essa pessoa tá iniciando algo com alguém ou querendo iniciar, tenha certeza que é por algum tipo de interesse. Não é por amor. Tá? É por amor a ele mesmo e o umbigo dele. Então, se ele tá se esfregando em alguém ou querendo se esfregar em alguém, é por interesse. Como eu disse, interesse do amor da pessoa, validação da pessoa, atenção da pessoa, o carinho da pessoa, a babação de ovo da pessoa, o dinheiro da pessoa, a carona da pessoa, o lanche que a pessoa paga, sei lá. É interesse, tá? Não é por amor. Aqui nós temos os signos de Touro, Virgem, Leão e Escorpião. Peixes, Áries e Escorpião, Gêmeos e Leão, Câncer, Touro, Libra, Peixes e Aquário, tá? Pelos elementos, tá forte os de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Tá forte os de fogo,
Áries, Leão e Sagitário. Áries, Leão e Sagitário. Tá? São os mais fortes aqui. Aqui nós temos, pode ser o seu signo ou da pessoa, tá? Temos filhos de Iemanjá, de Oxum. Oxum tá bem forte, de Ansan. Yansan. Temos filhos de Oxalá. Temos a falange de Simiromba, a falange dos Santos, Sacangas, povo do Oriente, povo cigano, malandros, boiadeiros, marinheiros, baianos, Exu, Pombogira, caboclos e pretos velhos de Oxalá. Temos aqui, temos Ogum? Temos Ogum, responde sim, e aqui Xangô. Olha o casal da justiça na mesa, ó. Xangô e Ansé, por isso que tá se arrombando, né? Vocês pediram aí justiça divina? Temos aqui, Exu, eu já falei. Eu sinto a energia dos pretos velhos. Temos os pretinhos, os mãe pretos, pai preto. Temos os pretos velhos aqui. De novo, Exu. Temos Omulu, Obaloê. Ó, Omulu e Obaloê respondendo, tá? Temos Exu de Encruzilhada, da Falange das Almas, dos Caveiras. Temos Oxóssi. Frei Rogério frisou aqui pra mim que não só tem Oxóssi, tá? Que não só tem Omulu e Obaluaê, mas além dos pretos velhos aqui tem o Yorimá, tá? E aqui confirma, tá? Oxóssi. Pra quem vem junto é Oxóssi e Ossan, senão é só Oxóssi. Aqui temos peixes de novo, touro e libra e gêmeos. E libra de novo. O senhor quer mais algum bilhete? Mais 3. Vamos ver mais 3 bilhetinhos, letrinhas. O senhor vai querer das borboletas também ou só do coração? Tá. Esse. 1. Qual? 2. E o de baixo, 3. Eu vou tirar primeiro as letrinhas. Quantas letrinhas? 5, tá? Pediu 5. Pode ser nome, sobrenome, nome do meio, seu da pessoa. J, juízo, né? Essa pessoa precisa de juízo ou tá recebendo juízo de Deus. J, de janela. T, de tesouro. Talvez essa pessoa tinha você que era um tesouro, desperdiçou. Ou é o Kiko, né? O tesouro da mamãe aí. Tesouro. Z, como sai o Z, né, gente? De Zeca, Zênio, Zênia, Zuleika, Zé. L, de laranja. Leonardo. Mais um. V, de Vitória, de Verônica. Essa pessoa tá buscando muito a vitória, principalmente financeira e pessoal. Parece que quanto mais corre pro dinheiro e a ganância, mais o dinheiro foge dele. Letra J de janela, T de tatu, Z de zebra, L de laranja e V de vitória. Ó, me arrependo das mentiras que contei a você. Esse aqui deve ser mentiroso, gente, até dormindo. Eu me vitimizo e me acovardo diante os desafios e dos erros que me cabem consertar. Nossa, novidade, né? É a vítima. Eu falei, eu me vitimizo e me acovardo diante os desafios e dos erros que me cabem consertar. Ele nunca é culpado. Não quero te perder. Olha aí, tá batendo desespero, a aguinha tá batendo na bunda. Eu me isolei e fiquei em silêncio por não saber como me reaproximar. Ele vai ficar só rondando ali, como eu falei, igual, né, urubu na carniça aí na sua vida. Minha vaidade me faz querer a atenção do sexo oposto. Meu vício em flertar, ter contatinhos e trair são incontroláveis. Meu ego coleciona troféus. Esse aqui quer ter um harém, né? Justificar meus erros e minhas escolhas erradas me faz sempre continuar errando. Imaginar você nos braços de outro alguém me atormenta e sofro demais. É a raposa, tá morrendo de ciúmes. Cabeça dele, você ainda é dele ou dela, tá? Crenças e padrões mentais me impedem de ser feliz. É o próprio enforcado. Tá aqui.
Onde quer que eu vá, o que eu faça e com quem esteja, você está sempre comigo. Eu já falei para vocês, tá? Faz aí uma desobsessão, porque esse aqui, gente, é obsessor vivo, tá? Deus me livre aí essa pessoa com outra pessoa, sei lá o que que tá fazendo na vida e você no meio lá. Né? Tá lá na boca de fumo, sei lá, fazendo não sei o que e com a sua energia junto. Me lembro de você e do que vivemos com saudade e perco a noção do tempo. Aí tá lá com uma Kenga que ele pagou lá, uma garota do job e pensando em você. É só imundície e a pessoa botando a sua energia no meio. Você é tudo que eu sempre quis pra mim. Pois me contem aí qual foi a vacilada. Eu sempre sento aqui na esperança, né, de coisas boas, mas como o tema hoje era específico para saber como é que tá a vida da pessoa, a predominância aí foi desse tipo de gentalha aqui que predomina às vezes na mesa, né? Que a bússola moral é quebrada, o caráter passou longe, ou os eternos vacilão que parece que não aprende com os erros e não muda. É isso aqui, gente. Depois me contem aí o que bateu, o que não bateu. Minha gratidão, muita paz e muita luz.